Você trabalha 30 dias, acorda cedo, pega trânsito, engole o sapo do chefe, tudo isso para receber no dia 5 e ver o dinheiro desaparecer antes do dia 10. Você sente que está correndo numa esteira suando, se esforçando, mas não sai do lugar. Enquanto você conta moedas, em 2023 um dos 5 maiores bancos do Brasil lucraram mais de 100 bilhões de reais. Sabe de onde vem todo esse dinheiro? Saiu dos juros do cartão. Saiu daqueles juros de cartão de crédito que você comprou aquelas coisas que talvez você nem precisasse. Saiu do financiamento daquele carro zero, sabe, que você comprou só para impressionar o seu vizinho? Saiu da sua necessidade de ter para parecer ser alguém. A verdade é dura. O Brasil não te ensinou a ser livre. A escola te ensinou a fórmula de Bhaskara, mas não te ensinou a multiplicar dinheiro. Nos ensinaram a ser bons pagadores de boletos, mas não ensinaram a ser construtores de patrimônio. Eles disseram: estude, trabalhe, compre uma casa, financie em 35 anos e se aposente pelo INSS. Isso não é um plano, isso é uma armadilha. Mas existe uma falha no sistema. Existe um código que 413 mil milionários brasileiros usam e não te contam. Ao invés de você ser vítima dos juros, você vai usar o dinheiro do banco para enriquecer você. Você vai aprender a hackear esse lucro de 100 bilhões e colocar uma fatia dele no seu bolso. Eu sou Antony Miranda, especialista em alavancagem patrimonial, e hoje começa o fim da sua vida pagadora de juros e o início da sua jornada rumo à liberdade. Te vejo do outro lado. Uma produção Grupo Mirandas. Do zero ao patrimônio. Fala, meus lindos! Sejam muito bem-vindos. O que começa agora não é um vídeo qualquer, é o episódio 1 da sua liberdade. Nos próximos 3 dias eu vou te entregar o mapa completo e não vou te esconder nada. No episódio de hoje nós vamos destravar o dinheiro e eu vou te provar que o capital que você precisa já existe e está disponível no banco. Amanhã, no episódio 2, nós vamos para a caça. Eu vou te ensinar a achar os imóveis pela metade do preço. E no episódio 3, nós vamos executar o plano para você ter a chave na mão em 60 dias. Agora eu sei que você está pensando aí do outro lado: Antony, a chave na mão em 60 dias? Isso não é uma conversa fiada? Isso é impossível no Brasil. Eu também acharia impossível se eu não visse isso acontecer toda semana na minha comunidade. Dá uma olhadinha nisso aqui. Antony, saiu escritura. Antony, pega a chave. Eu nem acredito. Bom, essas pessoas não ganharam na loteria. Elas não são herdeiras, a maioria ganhava salário normal, igual você. Alguns ganham muito dinheiro, mas gastavam o dobro. Tinha um nome restrito, morava de favor, e o que separa elas de você não é sorte, é o que elas tiveram acesso a uma informação que o banco escondeu de você a vida toda. Elas trocaram o medo pela técnica. Se o João, a Maria, o Pedro conseguiram, por que você acha que você não vai conseguir? Por que você acha que você vai ser diferente? O método é o mesmo, o banco é o mesmo, o dinheiro é o mesmo, só falta você. Então, se você quer ter esse resultado daqui a 60 dias, cola em mim, vamos para a rua que eu vou mostrar como o mundo real funciona. É uma promessa ousada? Talvez. Pode até ser, mas eu só consigo cumprir se a gente resolver uma coisa agora. Antes de eu te dar a ferramenta, o app ou a técnica, eu preciso mudar o sistema operacional que roda aí na sua cabeça. Porque o problema do brasileiro não é a falta de dinheiro, é a mentalidade. A gente aprende que desde criança, para ser alguém, a gente precisa ter coisas. E eu lembro como se fosse hoje, quando eu tinha 15 anos, eu era estagiário do Tribunal de Justiça, ganhava uma merreca, 180 ou 250 reais, talvez. Mas o que eu fiz? Eu juntei cada centavo, eu passava vontade de lanchar. Só para você ter ideia, eu não almoçava, eu saía da escola e ia direto. Só para comprar um celular da Samsung, aquele que tirava foto. Quem tinha? Levanta a mão. Você não tinha, eu tinha. Eu precisava daquilo? Claro que não, mas a sensação de compra é viciante. A gente quer pertencer, eu queria tirar uma foto. Tirava foto? Não. Era boa? Também não. Mas eu tinha um celular que tirava foto. Nossos pais nos ensinaram errado. E não foi por maldade, foi por repetição. Eles compravam o imóvel financiado em 30 anos para morar.
comprava o carro novo para mostrar para o vizinho. Isso é mentalidade de consumo. O rico joga outro jogo. O rico tem a mentalidade de plantio. Pensa comigo, se eu te dou uma semente agora, no dia de hoje, agora, na sua mão, você tem duas escolhas. A primeira dela é comer a semente. Mata a fome, certo? Em 1 minuto acabou. A segunda, você planta a semente, espera, cuida, rega, e lá na frente você tem o quê? Uma árvore frutífera para a vida toda dos seus filhos. O problema é que o brasileiro come semente todo mês. No dia que recebe o salário, ele come tudo. Ele mata o futuro para garantir o presente. E nesses 3 episódios eu vou te ensinar a parar de comer semente e começar a plantar. Bora começar! Anthony, comprar imóvel na planta ou pronto? Sempre pronto, porque pronto você já consegue extrair ativo dele, você já consegue alugar, você já consegue fazer várias coisas que o imóvel na planta é só pagar para os outros construir. Tá, comprar imóvel para morar ou para alugar? Sempre para alugar. Cara, para morar, cara, deixa para resolver isso por último. Agora, quando você aluga, já entra o ativo. Com esse ativo, esse aluguel, você já consegue comprar o próximo, você já consegue criar um patrimônio. Tá, melhor comprar fundo de investimento imobiliário ou comprar um imóvel? Cara, melhor comprar um imóvel. Pensa só, eu pagar para alguém fazer um investimento imobiliário, ele ganha e eu não ganho, não faz sentido. É melhor eu comprar para mim mesmo. Tá, eu tenho 15 mil reais, o que eu faço? Eu compro o Bitcoin em baixa ou eu compro um imóvel financiado? É a mesma coisa que você investir no tigrinho. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Eu compraria imóvel sempre. Já viu isso aqui diminuir o preço? Eu nunca vi. Agora Bitcoin toda semana é alta e aí quando o pessoal sobe, você tá vendo? Eu falei, eu avisei. Olha em volta. Tudo aqui é feito para tirar o dinheiro do seu bolso. Tá vendo aquele carro ali, ó? Aquele carro é financiado 60 vezes. O cara tá pagando 2 e tá levando apenas 1. Isso aqui é passivo. Anota aí, passivo é tudo aquilo que tira do seu bolso o dinheiro. A casa que você mora, o IPTU, a gasolina, a Netflix. O jogo do rico é colecionar ativos. Ativo é aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Eu não compro carro de luxo com o meu salário. Eu compro um imóvel, um ativo, e o aluguel deste imóvel paga a parcela do meu carro de luxo. Entendeu a diferença? É o básico de passivo versus ativo. O Brasil não te ensina a ser livre, ele te ensina a ter medo de juros. Mas olha essa matemática aqui, se liga. Comprar um imóvel, vamos dizer que o imóvel custa 100 só para a gente fazer uma conta fácil. E pagar 360 meses de R$1.000 faz sentido, porque pelo menos eu deixo de pagar aluguel. Não faz sentido para sua cabeça? Acredito que faça, porque pelo menos o imóvel é seu. Só que existe uma outra matemática que ninguém te conta. Imagine que esse imóvel, por exemplo, se fosse 200, o que ia acontecer? Você ia ter que dar 20 a 30, deixa eu até colocar em vermelho para você ver, 20 a 30% e adivinha? Você ia financiar os seus 140, que está 150 mil, e o restante ia pagar talvez 1.200, talvez R$1.000 em 30 anos.
o mesmo imóvel, só que durante 30 anos pagaria. Aí você deve estar pensando, mas Antônio, eu já vi meu pai fazer isso e o que a gente faz? A gente quita talvez em 5, em 6, em 7, eu uso o FGTS, 13º, eu concordo com você. Mas pensa só, usar o próprio exemplo do nosso pai que você acabou de citar aí pensando no seu pai e eu pensando no meu. Meu pai quitou um imóvel em 7 anos. Se ele usasse o mesmo dinheiro e começasse a comprar mais imóveis, provavelmente hoje ele teria 10 imóveis ou mais. Existe uma forma que ninguém te conta, que é uma forma de quê? Você usar o leilão mais crédito do banco, o famoso OPM, e acontecer o quê? Arrematar imóveis financiados pelo leilão. Isso existe? Existe. Detalhe pequeno. Eu não falei que você precisa para fazer um financiamento para comprar uma casa 20% a 30%? Você só precisa de 10% de entrada. Detalhe pequeno, outro detalhe pequeno que é bem importante. No leilão, esse imóvel de 200, você não paga 200 mil, você paga 100 mil reais. Agora faça a conta comigo. Se você comprasse o mesmo imóvel que você mora hoje pela metade do preço, apenas dando 10% de entrada, pergunta era, quantos imóveis desses você queria comprar ao longo da sua vida? Provavelmente já se passaram 10, 15, 20, 30 anos para você, como se passaram para mim. Pensa só se você conseguisse comprar um desse por ano. E aí você deve estar pensando, mas Antônio, como que eu vou pagar? Eu não tenho dinheiro. Agora imagine que essa árvore que chama aluguel pagasse você todo mês R$1.000. É como se fosse um fruto. Pagasse você R$1.000. Pensa comigo, já paga a prestação do financiamento, sim ou não? Sim. Aí você fala, mas como eu vou comprar o próximo? Eu não tenho dinheiro. Aí é onde entra o método. Você pode usar uma coisa que só existe nos Estados Unidos, que é o famoso BRRRR, onde você compra, você faz uma reforma, você refinancia, você aluga e você repete. Aqui no Brasil você não consegue fazer isso com o tradicional, mas existe um produto que talvez você sempre negou, você nunca gostou dele, você sempre viu de forma errada e por uma outra ótica, que chama-se consórcio. Imagine que esse produto chamado consórcio, ele pudesse recomprar este imóvel que você pagou R$100 mil por 200 mil. Adivinha o que vai acontecer? Você vai ficar com um lucro e automaticamente você pode comprar o segundo imóvel. Agora faz isso aqui comigo e responde essa pergunta. Se Pet e Repete estava no barco, o Pet caiu, quem que ficou? Imagine se você fizesse isso durante os próximos 10 anos. Quantos imóveis você teria? Acredito que 10 seria o mínimo que você falaria agora. Por quê? O problema não é os 10 mil, porque o iPhone 17 laranja Pro Max 256 GB você pagou. Você comprou, você dividiu talvez em algumas vezes e você conseguiu pagar. Será que você não conseguiria comprar um imóvel por ano? Será que o seu 13º não daria para você comprar um imóvel por ano? Será que aquele carro que talvez seja o segundo carro, que só dá despesa, você não poderia investir? Quem sabe você não consegue 20%, 30% do seu salário economizar para que você invista em imóveis? Mas Antônio, eu preciso viver, até porque a famosa expressão do cotidiano moderno que é a gente só se vive, quem se arrisca não vai viver o extraordinário, não é isso? E vive um monte de pessoa vivendo a mediocridade porque está se arriscando. Eu estou falando isso para você porque talvez seja normal essas histórias. Isso aqui só é a ponta do iceberg. Agora a gente vai desvendar tudo e você precisa anotar cada pedaço. Você precisa anotar como que você vai achar imóveis no leilão, como você vai financiar esses imóveis no leilão, como você vai pegar o crédito no consórcio, como você vai alugar, como você vai talvez pintar esse imóvel, como você vai tirar as pessoas de dentro, enfim. São muitas coisas, mas se você ficar comigo até o final, eu vou te ensinar no passo a passo. Aqui começa a sua jornada e aqui a gente vai mudar o padrão que roda na sua cabeça de uma vez por todas. Bora! Antônio, espera um pouco. Tudo isso é muito bonito, alavancagem, dinheiro do banco, mas a gente mora no Brasil. A taxa de juros aqui é uma das mais altas do mundo. Minha avó sempre disse, quem não tem dinheiro não faz dívida. Se eu financiar um imóvel em 30 anos, eu vou pagar 900 mil para o banco. Eu vou pagar 3 apartamentos para ficar com um. Essa conta não fecha.
Você tá falando para me endividar? Essa é a frase que mantém o pobre pobre. Vou pagar 3 para ter 1. Vamos lá. Você estaria certo se fosse um consumidor. Se você financiasse uma casa que você mora, você realmente paga 3 para ter uma, porque a casa não gera renda, ela só gera despesa. Ela é um passivo e o dinheiro sai do seu salário. Mas a gente não está falando de moradia, a gente está falando de negócios. Presta atenção na mágica, você não paga preço cheio, a gente compra imóvel de leilão pela metade do preço. Se vale 400, a gente paga 200. Só na compra você já lucrou 200, isso já mata os juros dos seus primeiros anos. O dinheiro não é seu, quem paga a parcela do financiamento não é você, é o inquilino. Se a parcela do banco ficou 1.500 e o aluguel é 1.800, o inquilino paga o banco, você paga o condomínio, paga o IPTU e ainda deposita R$300 no seu bolso todos os meses. Então a pergunta não é o quanto de juros eu vou pagar. A pergunta certa é, o aluguel paga a parcela? Se a resposta for sim, o imóvel sai de graça para você no final do contrato. Você prefere não ter a dívida e não ter o patrimônio ou ter uma dívida de R$1 milhão que o inquilino paga e no final ter um patrimônio de R$1 milhão? Então a dívida é do funcionário? Exato. O banco é seu sócio capitalista, ele entra com dinheiro, você entra com a inteligência. E o inquilino paga a conta dos dois. É assim que os 413 mil milionários do Brasil jogam. O vício em juros é ruim quando você paga. Agora, quando você usa os juros para alavancar, é a 8ª maravilha do mundo. Antônio, posso fazer uma pergunta sobre financiamento? Pode? Tá. É verdade que preciso ter uma renda alta para conseguir um financiamento no leilão? Mentira, mentira. Meu, pessoas com R$2.500, R$2.000 de renda comprovada conseguem 100, 150 mil de financiamento. E detalhe, hein? Elas não têm nem renda comprovada quando é, como é o nome daquilo? Olerite, imposto de renda. A renda comprovada delas é tipo assim, extrato bancário. Doideira. Tá. É mito que eu só consigo fazer um financiamento? Verdade. Por quê? Quando você compra um financiamento na Caixa, você não pode fazer outro, principalmente para leilão. Então é um por vez. Tá, agora a última pergunta. Dá para financiar 97% do imóvel? 97 não dá, mas 95 dá. É doideira isso, hein? Você comprar um imóvel de 200 mil com 50% de desconto e ainda esses 50% de desconto você não precisa pagar à vista, financiar 95% dele, é doideira. Pensa só, você tem que dar 5 mil para comprar um imóvel, velho. Aonde você compra algum imóvel, aonde você compra alguma coisa que dê retorno por 5 mil? Fala pra mim. É o Bitcoin. Retorno, qual retorno? Retorno de cair? Eu fico imaginando as pessoas que compraram esse ano Bitcoin, tão tristes. Tá, mas a caixinha do Nubank venderia tão bem, não? Tem um tão bem quanto, não? Ah, é igual o Master, né, cara? Tudo que você é exposto a risco pode te dar um retorno a curto prazo, mas também pode dar também um prejuízo a curto prazo. Imóvel, cara, quem investe em terra não erra. Imóvel, seguramente os astecas, os incas precisaram morar, as pessoas que têm Bitcoin precisaram morar, as pessoas que gostam de tigrinho precisam morar. Imóvel é lá embaixo, na pirâmide de Maslow, a maior necessidade do ser humano. Chega de teoria, agora a gente vai para a prática. Você precisa saber quanto de dinheiro o banco libera para você hoje. Você não vai no gerente do banco para tomar um cafezinho. Ele vai tentar te vender um título de capitalização certeza. Você vai procurar no Google correspondente bancário Caixa. Olha só, eu peguei aqui na tela, tá? Como que a gente vai fazer isso? Você vai digitar aqui, ó, google.com.br, bem difícil, tá, gente? E aí você vai pegar aqui e vai digitar aqui, ó, correspondente bancário. E aqui depois você coloca a sua cidade. Por quê? Isso vai ser mais simples de você achar. Então vou colocar aqui São José dos Campos. E aí pronto, olha que surpreendente. Já apareceu 3 correspondentes bancários para que você faça. Essas pessoas são pagas pelo banco para aprovar o seu crédito. O serviço de graça para você.
Sua tarefa de hoje é achar um correspondente bancário na sua cidade. Então você vai mandar o RG, o comprovante de residência, a renda, você vai pedir uma simulação e aprovação de um crédito habitacional. Parece difícil, mas não é. Até para elucidar melhor, vamos fazer o seguinte, eu vou ligar para um desses aqui, eu vou ligar um para que eu já ligo, né, que o Edwards conversa com ele quando a gente vai fazer um financiamento que fica próximo ao nosso bairro, eu vou ligar para ele aqui, deixar no Viva Voz e você vai escutar o que nós precisamos pedir para ele. Fechado? Vamos lá? Vamos para a ligação? Porque daí você vai entender na prática o que a gente faz na vida real. Olha só, deixa eu ligar aqui para ele, cadê o número? Esse aqui, boa. Vou colocar no Viva Voz para você ouvir. Olha só, vamos ver. Tomara que ele me atenda, né? Pensa só, assistindo aí ele não consegue. Rafa, tá me ouvindo? Tô, Antônio, tudo bem? Como é que você tá, meu lindo? Tudo bom? Graças a Deus, bem. Então tá bom. Lindo, eu tô com o pessoal tá te assistindo aqui. O que nós precisamos saber? Até para evidenciar, porque às vezes parece tão distante da realidade do povo brasileiro que é muito difícil às vezes saber que documento enviar. Pergunta, Rafa, tô querendo arrematar um imóvel de leilão financiado. O que eu preciso, irmão? Precisa primeiro do RG e CPF, né? Aí se for um casal, precisa mandar dos dois. Legal, A certidão de nascimento ou casamento. legal. Comprovante de residência atualizado. Beleza, O imposto de renda, legal. claro que o mais atual. E os dois comprovantes de renda. Se o cara não tem imposto de renda, o cara não tem olerite, ele consegue por extrato bancário? Nossa, vai aprovar muito pouco. Aprova pouco, mas consegue. Sim, se não tiver muito endividamento, consegue sim. Perfeito, perfeito. Hoje, por exemplo, vamos dar só uma base aí de acordo com seus conhecimentos. Evidentemente não tem como você prometer porque análise de crédito é bancária. Mas pergunta, hoje, se você pegar um casal que ganha um salário médio entre 3 a 5 mil reais, não comprova renda por ser autônomo, somente extrato bancário, quanto que aprovaria fácil aí? Nome limpinho, sem muita dívida. 200 mil no máximo. 150 a 200 mil? É. Pô, legal, cara. E tem, assim, mais um segredo oculto que para aprovar não pode pegar algum seguro, não pode... Porque, assim, você vai no banco, e é o que eu mais ensino os meus alunos, toma cuidado, você vai no banco, o banco vai te vender um título de capitalização. Você vai no banco, o cara vai querer te vender, sei lá, qualquer outra coisa, menos o que você quer. Pergunta, no correspondente bancário, ele tem que se preocupar com alguma coisa? Não, inclusive é totalmente gratuito. A gente faz a análise, quando ele arrematar, a gente dá continuidade no processo e a Caixa nos paga. Boa! Só pelo financiamento mesmo. Então quer dizer que quem paga você pelo serviço não é nem a gente, é a própria Caixa. A própria Caixa. Pô, legal, cara. Pô, legal. E quanto tempo mais ou menos leva pra gente aprovar um crédito? Olha, depende da demanda. A gente tem levado hoje 2 semanas. 2 semanas. Pô, é bem rápido se você tem em vista que tem gente que passa às vezes meses pra comprar um imóvel, não é? Ainda mais se for na agência. Exatamente. Pô, legal, Rafa. Obrigado mesmo, velho. O pessoal vai te agradecer demais por isso, porque é um negócio que é muito difícil, a gente não sabe, né? O povo médio afegão não sabe como funciona, não sabe como as coisas rolam. E quando a gente elucida, traz realidade, exemplos reais, fica muito mais simples de colocar todo mundo no nivelamento e a gente poder arrematar imóveis, né? Ah, sim, com certeza. Show, irmão. Obrigado mais uma vez, viu? Imagina. Vamos marcar um churrasco, hein, velho? Vamos sim. Mas é você que tem que pagar, porque eu já te indiquei muito cliente. Combinado. Fechou, lindo? Tamo junto, cara. Abraço, irmão. Obrigado. E é isso, gente. Você vê? Não é difícil, não é complicado. Aliás, eu não gosto de falar que não é complicado, porque é simples. Só que não é fácil. Por quê? Quando você não sabe, é muito difícil. Agora, se você tem um método, se tem uma forma de fazer, se você tem um jeito de como combinar todas os checklists do que precisa, fica muito simples de seguir. Você tem que agora ir atrás do correspondente. Não esquece, volta lá no Google, correspondente bancário, pega o primeiro telefone e fala que o Antônio pediu para você ligar, com certeza ele vai te atender bem. Te espero do outro lado. Eu me chamo Edwards Miranda, eu sou especialista em leilão de imóveis, sou economista de formação. A minha ideia aqui é tirar um pouco desse seu medo, que eu tenho certeza que você está imaginando quando você ouviu a palavra leilão.
Então eu vou falar alguns termos aqui, eu vou falar algumas coisinhas que acontecem no leilão, que seria o que a gente chamaria de uma introdução ao leilão, para você ficar mais tranquilo, tá? Vamos começar aqui. Leilão. De onde vêm esses imóveis? Esses imóveis aí vieram de apreensão da polícia? Esses imóveis aí vieram de algum problema judicial? Os imóveis que a gente vai tratar aqui são todos de dívidas. Isso você tem que entender. Todo leilão, ele advém de uma dívida. Então significa que aquele imóvel está sendo usado para pagar uma dívida. Especificamente, existem vários tipos de dívida, vários tipos de leilão. O leilão que a gente vai trabalhar aqui, que a gente está tratando principalmente aqui, é o que a gente chama de leilão extrajudicial. Não se atente muito ao nome, não é tão importante assim, mas é só para você saber que tem uma diferença. Existem os leilões extrajudiciais e aqueles que são leilões judiciais. Edwards, qual que é a diferença? Para você, a única coisa que você precisa saber. Os leilões extrajudiciais, eles não dependem da justiça para acontecer. Eles simplesmente acontecem e eles são feitos por bancos. Então toda vez que uma pessoa vai lá, pega um financiamento no banco e por algum motivo ela para de pagar esse financiamento, em algum motivo isso vai se transformar num leilão extrajudicial. Mas e o leilão judicial? Por que vocês não usam? Nesse conteúdo que a gente está passando aqui para você, a estratégia principal é utilizar crédito. E aqui você consegue usar financiamento. Quando no judicial você não consegue. Então você pode ficar bem tranquilo. E o fato dele ser extrajudicial traz muitas vantagens para você, que talvez você já ouviu alguns mitos. Por exemplo, mas não adianta. Se eu não for advogado, se eu não tiver familiaridade com leis, o leilão não serve para mim. Cara, isso é uma mentira. No leilão extrajudicial você pode fazer do início até o final, sem precisar de um advogado. Você pode precisar de um advogado no final para fazer uma desocupação, mas é possível fazer essa desocupação sozinho. Então você pode ficar tranquilo. A prova disso é que eu sou economista. Não tenho nada a ver com a área jurídica. E aí vem o segundo mito, que é um medo muito grande, que todo mundo quando ouve leilão entende, ela ouve a palavra leilão e em seguida vem trabalho para desocupar, medo, a pessoa vai destruir o imóvel é quebrado, o imóvel é acabado, a pessoa tá lá dentro, ela não vai sair nunca, porque eu já ouvi a história de um primo de um amigo meu, que era parente da minha esposa, que falou assim, tinha uma criança pequena lá dentro e não dá para tirar essa pessoa. Cara, isso daí é mito. Não existe nenhuma lei. Por quê? Como eu falei para você, a gente tratou esse imóvel, esse leilão extrajudicial. Então, no momento em que você assume lá o contrato de financiamento, lá está dizendo que o imóvel não é seu, não sei se você sabia, mas até que você quite o financiamento, o imóvel, a propriedade dele pertence ao banco, não a você. Então, o banco ele simplesmente retoma aquilo que já era dele, aquilo que já fazia parte do que estava acordado. Então, não tem essa de ter uma pessoa desempregada lá dentro, de ter uma criança lá dentro, de ter uma pessoa doente. Tudo isso é simplesmente mito, que as pessoas foram construindo da dificuldade de tirar uma pessoa do imóvel de leilão. Então, isso traz pra gente que a desocupação não é um problema, ela não é uma coisa muito difícil. Eu vou mostrar pra vocês como é que você faz uma notificação. Cara, a gente escreve, a gente mesmo, óbvio que não à mão hoje em dia, né? A gente não trabalha igual os incas, mas a gente faz ali no computador uma notificação, manda pelo WhatsApp, é bem tranquilo. Eu vou mostrar pra você, mas eu vou mostrar nos próximos episódios, porque lembra assim, ó, a gente tá num caminho. Se eu te mostrar tudo de uma vez, vai ficar confuso, você não vai entender, você vai achar que é difícil. Então a minha ideia aqui é mostrar esse básico, essa introdução geral. E aí eu queria falar 3 nomes pra você sair daqui sabendo mais ou menos o que é e já se preparar, porque no próximo episódio, quando a gente for falar exatamente do leilão, você já sabe o que é. Primeira deles é a matrícula. Todo imóvel acompanha uma matrícula. A matrícula você tem que entender que é como se fosse o RG de um imóvel, é o CPF de um imóvel. Todo imóvel precisa ter um. Os imóveis que não possuem matrículas, eles seriam, vamos dizer assim, ilegais. Entre aspas, não é que é ilegal, mas ele não está normatizado, vamos dizer assim. Então a matrícula ela conta a história. Ela é um documento importante para a gente analisar. Edros, o que eu tenho que analisar na matrícula? Calma, fica tranquilo, a gente vai ver nos próximos episódios. Só lembra que a gente precisa ter uma matrícula para analisar. O segundo documento a gente chama de edital. O edital, ele é a regra, por assim dizer, do jogo do leilão. Então, você vai perceber que ao longo dos próximos episódios, a gente vai falar de modalidade, a gente vai falar de forma de pagamento,
a gente vai falar se aceita ou não financiamento, a gente vai falar de se tem ou não débito, tudo isso está dentro de edital. O edital é um documento criado, o banco escreve esse documento falando da regra do jogo, o que pode e o que não pode. Você não precisa saber como ler isso agora, não precisa nem ver um dele. O que você precisa saber é que esse edital existe e todo leilão, a partir de hoje, que você for pensar em leilão, você tem que saber que tem que acompanhar o edital e você precisa ler esse edital. O terceiro e último termo, prometo, eu vou fechar com um termo mais crítico agora, mas que eu gostaria só que você já internalizasse esse, que é o propter rem. É um nome difícil, porque ele pode vir a aparecer ao longo da nossa jornada. Ele diz o que é isso, é um nome muito difícil. Cara, isso aí é culpa dos advogados. Eles criam um termo jurídico difícil, e aí a gente tem que entender isso. Propter rem, a gente vai chamar de coisa de dívida relacionado a alguma coisa. Edurs, explica melhor isso aí. Vamos lá. Pensa no imóvel. O imóvel, quando ele está dentro de um condomínio, o simples fato dele existir faz com que crie cobrança de condomínio. Sim ou não? Ah não, você não vai chegar para o condomínio e falar, não, o imóvel está vazio, não tem que pagar condomínio. Não, tem que pagar. O IPTU, o simples fato de existir, precisa ter o pagamento dele. Então, esses termos, eles são chamados de dívidas de débitos propter rem, que é simplesmente por englobar a simples existência da casa. Então você vai perceber que alguns editais, você vai perceber que algumas pessoas elas vão falar assim, não, porque as dívidas propter rem, aí você fica, cara, o que é dívida? Tem dívida? Pera, e é propter rem? O que é propter rem? Fica tranquilo, ele está simplesmente dizendo que são pode ter débitos ou dívidas de IPTU, de condomínio, em cidades que tem litoral pode ter ali o fórum, aquela questão de pagar para a União, isso pode existir. Vamos falar disso nos detalhes, o que tem e o que não tem, você não precisa se preocupar com isso. Inclusive tem editais em que você não precisa pagar os débitos, é sensacional. Mas com esse impasse geral, eu acredito que você já está pronto para ir para o nosso próximo, para a nossa próxima passo da nossa jornada, que lá você vai entender exatamente no detalhe como que é um edital, como que é uma matrícula, o que você tem que olhar no imóvel. Eu queria fazer esse geralzão para tirar o seu medo, te acalmar e ficar tranquilo. Leilão é muito mais simples do que as pessoas contam por aí. Respira, a gente quebrou muitas correntes hoje. Vamos recapitular o que aconteceu aqui, porque hoje foi um dia que a sua mente mudou de rota. Você descobriu que trabalhar pelo dinheiro é uma corrida que você nunca vai vencer. Você entendeu que o banco não é o seu inimigo, ele é seu fornecedor de matéria-prima. O lucro dele pode ser a sua alavancagem. E o mais importante, você aprendeu que dívida boa enriquece e dívida ruim empobrece. Provavelmente, se você fez a sua tarefa que eu te dei, amanhã você vai ter um papel na mão dizendo crédito aprovado de 200, 300, 500 mil reais. Isso é poder, mas poder sem direção é perigo. Anthony, o gerente do banco me ofereceu um apartamento lindo na planta. Não compre. Anthony, vi um consórcio. Não faça. Ter o dinheiro na mão é só combustível. Você precisa do veículo certo. Se você usar esse crédito para comprar um imóvel a preço de mercado, você vai virar escravo do banco de novo. O segredo dos milionários não é ter crédito, é comprar o que ninguém está vendo. Então no episódio 2, amanhã, eu vou abrir a caixa preta e vou te levar para o submundo do mercado imobiliário. Eu vou te ensinar a usar a ferramenta para encontrar imóveis que valem 400 mil reais, mas que o banco está desesperado para vender por 200 mil. Amanhã a gente sai da teoria e vai para a caça. Esteja aqui ou continue pagando juros. Agora, para quem estiver, a caçada começa amanhã. Bora, vamos para o próximo dia. A regra número 1 dos investidores imobiliários é: você não ganha dinheiro quando vende, você ganha dinheiro quando compra. Eu vou abrir a caixa preta agora. Essa é a ferramenta que os donos usam. Olha só, anota aí. Esse leilão aqui especificamente, ele tem uma data marcada. É no dia 27 de fevereiro, 10 horas da manhã. Ó a data. É verdade que só tem imóvel destruído em leilão? Cara, é mentira. Tem, inclusive, vários imóveis eu arrematei. Cara, estava no contrapiso. Você entendeu que não precisa ser escravo do banco por 30 anos para ter aquele crédito. Cada vez que você comprar isso aqui,
você pode ter certeza que a cada 10 anos seu dinheiro está valendo mais. Isso vai te dando mais rendimentos, vai te dobrando, até o ponto de você ser multimilionário e poder viver de aluguel. Uma produção Grupo Mirandas. Do zero ao patrimônio.